Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus. Palavras muito reveladoras. Palavras que foram de contraponto a tudo aquilo que eu aprendi na minha vida. Tudo que eu escutava era: você é filho de Deus? Você não vai passar por lutas. Você é filho de Deus? Você não tem que estar devendo para o banco. Tudo isso eu escutei. De pastores que, acredito eu, que nem tinham uma má intenção. Eram apenas homens equivocados. Que ensinavam aquilo que eles aprenderam. E esse tipo de pensamento foi o que deu início ao que nós hoje conhecemos como teologia da prosperidade. Vem aqui no altar e deposite a sua oferta e Deus vai te abençoar na sua casa. Ou seja, ensinando as pessoas a negociarem com Deus. A oferta tem que ser uma coisa que você dá por amor a Deus e amor ao próximo, não por negócio. E nós vivemos num tempo onde pastores querem lotar as suas igrejas a qualquer custo. Então esse tipo de pregação se torna comum. Por quê? Porque é aquilo que o povo quer ouvir. Eles não citam João 3,33. Por quê? Você diz para um crente: olha, se você aceitar Jesus, você vai ter aflição no mundo. E como as pessoas, o ser humano, é natural não querer esse tipo de coisa, que é só ver a desgraça dos outros e não a sua, então isso não é chamativo, não traz as pessoas para a igreja. Muito pelo contrário, repele. E muitos então podem perguntar: o que então é essa paz que os cristãos tanto apresentam e tanto falam? Também essa paz é dita em João 16,33, que Jesus diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. A paz que o cristão encontra é uma paz interna promovida por Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, o mundo nos acusa, porque eles não querem nos ver com Cristo. Então nós temos um conflito exterior e uma paz interior. Essa é a paz apresentada por Cristo. Uma paz interna. Um coração puro, tranquilo, longânimo, cheio de amor, cheio de paz. E essas palavras, no mundo tereis aflições, nos revelam um termômetro espiritual. Porque se Jesus diz: os meus seguidores terão aflições, quando você tem uma pessoa dentro da igreja há 4 anos e você pergunta para essa pessoa se ela passa por lutas e ela diz: não, a minha vida vai às 1000 maravilhas, muito provável essa pessoa não é seguidora de Cristo, porque ela contradiz as palavras de Jesus, que diz: no mundo terão aflições. No mundo tereis aflições. Então a luta faz parte do cristão. E essa luta, ela vem pelo ódio que as pessoas têm de Cristo, pelo ódio que o mundo tem de Cristo. Os fariseus crucificaram Jesus porque eles pensavam: o que é mais fácil, ser como Jesus ou matar Jesus? Então eles disseram: mais fácil matar Jesus do que ser como ele. E foi isso que eles fizeram, crucificaram ao Senhor. Por quê? Porque para o mundo é muito difícil aceitar Jesus como seu superior. Porque a soberba tomou conta do mundo de uma maneira tão grande que quase tudo hoje é status social. Usar drogas é status social, ficar com várias mulheres é status social, ser ateu virou status social, bebida alcoólica virou status, carros virou status. E a soberba é tão grande que as pessoas querem ser Deus e não aceitam um Deus acima delas. Portanto que muitas das vezes os mais inteligentes se proclamam ateu, porque a soberba faz um forte influente nessa decisão. E o ateísmo, assim como o cristianismo, são ambos provenientes da fé, porque da mesma maneira que um cristão não pode provar que Deus existe, um ateu não pode provar que Deus não existe. Isso é instrumento de fé, tanto do ateu quanto do cristão. E falar de ateísmo no século XXI é um assunto bastante relevante para a igreja. Porque é na faculdade onde os ateus se encontram mais centrados. E quando um cristão
criado na igreja, vai para a faculdade e tem a sua fé confrontada por professores e alunos, e escutam meia dúzia de filosofia barata e voltam para a igreja dizendo que Deus não existe, ou que Deus existe e que nós temos que aceitar o homossexualismo, que Deus existe, eu creio na Bíblia, mas que a Bíblia possui alguns erros, porque a Bíblia ela é relativa. Esse tipo de coisa se tornou comum nas faculdades em cima de cristãos, porque eles não têm uma base teológica, não têm uma fé formada, não têm uma opinião formada. Dentro da igreja, creio eu que pela falta de incentivo dos mais velhos, que não incentivam a juventude a estudar a Bíblia, a pregar, então essas pessoas jovens vão para a igreja, vão para a faculdade sem uma base teológica e voltam de lá com a base ateísta. Porque o ser humano ele tem que ter uma base. Se ele não tiver essa base na igreja, ele vai ter na faculdade. Essa base ele vai ter que construir em algum lugar. Mas justamente na faculdade é um lugar onde ele é confrontado. Porque o cristão ele é muito perseguido. Cumprindo então as palavras de Jesus, que no mundo tereis aflições. E a faculdade ela faz parte do mundo. Então, o cristão ele tem que sair da igreja, ir para a faculdade, com a convicção de que lá ele vai ser perseguido por professores e alunos. Mas todo aquele que vai para a faculdade, ele tem que ter uma coisa em mente. Você vai para lá com a desculpa de estudar, mas você vai para a sala de aula, porque Deus te mandou para lá para você ser o pastor dessa sala e ganhar os seus colegas para Cristo. E eu oro a Deus que Ele levante novos pastores, jovens, interessados em estudar a Bíblia, para que digam a verdade que a Bíblia realmente diz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E que essa teologia da prosperidade não seja uma coisa para a geração seguinte. Que pessoas combatam esse tipo de pensamento antibíblico, pensamento interesseiro, que contradiz a palavra do Senhor. Nós fazemos as coisas para o Senhor Deus, não por interesse naquilo que Ele vai nos dar. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Deus não é interesse, Deus não é negócio, Deus é amor. Essa é a minha oração e que Deus abençoe.